Eu falei um pouco de depressão de uma forma mais informativa, até certo, de forma científica, e também falei um pouco daquele preconceito que algumas pessoas têm e falam que depressão é moda. Hoje eu queria falar sobre a minha experiência de fato com depressão, saúde mental, ansiedade, crises, e então hoje eu vou falar um pouco de coisas um pouquinho mais pessoais. Eu queria falar primariamente da primeira vez que eu ouvi falar sobre depressão, né? Que eu era um adolescente, eu era muito novo, eu tava apenas começando a entender melhor como é que era a sociedade. Eu não sabia de nada, eu não sabia ainda que eu era autista, ou que eu tivesse algum problema neurológico, ou depressão, ansiedade, eu não sabia de nada. E a primeira vez que eu ouvi falar de depressão era de uma forma pejorativa, que você não podia ter depressão, que era errado ser depressivo ou algo do gênero, que era errado falar sobre e que era bobagem. Era coisa de rico também ouvir falar disso, que pobre, pessoas que trabalham não têm depressão. E isso era uma questão meio estranha, mas eu era uma dessas pessoas, porque quando tu começa a ouvir muito isso, tu começa a aceitar essa realidade. Então eu ouvi muito e acabei achando que, beleza, se todo mundo fala, talvez seja isso. Depressão é uma bobagem, não tenho... Então essa era a minha visão da depressão quando eu era adolescente, né, no início da minha adolescência. Sem saber que eu já estava apresentando alguns traços ali, alguns sintomas de depressão. A primeira vez que eu fui numa psicóloga, eu tinha 16 anos, e foi dentro de uma suspeita dos meus pais de que eu fosse viciado no computador. É até meio estranho falar isso hoje, mas eu passava muitas horas no computador, né? Eu fazia muitas coisas no computador. E era uma das poucas coisas que eu tinha de fato pra fazer, porque eu já não assistia mais televisão, eu não tinha muitos amigos, né? Então a televisão sempre foi um negócio meio passivo, eu não gostava muito. Passar várias horas vendo alguma coisa, nunca vendo uma parada sem fazer nada, não foi algo interessante pra mim. Mas é meio controverso falar isso com a questão do computador, porque no computador tu tá na frente da tela durante muito tempo também. Mas no computador eu tinha muitas coisas pra fazer, né? Naquele período eu tava aprendendo a desenhar, eu tava aprendendo arte digital, eu tava aprendendo roteiro, eu tava vendo filmes e entendendo como é que os filmes funcionavam, o que era um conceito de um filme. Eu tava aprendendo também música, eu tava aprendendo bandas, me aperfeiçoando meu gosto musical e aprendendo a tocar instrumentos também, né? No fim eu fazia muita coisa no computador. E pros meus pais não era muito isso, né? Porque a realidade que eles tinham, a tecnologia, computadores, era relativamente muito novo naquele período, e principalmente na cidade que eu morava, né? Era uma cidade bem de interior. E aí a visão que eles tinham é associar o computador à televisão. E passar horas na frente da televisão sem fazer nada, de fato é algo ruim, né? Que não te leva a muitos lugares. Mas o computador era diferente. Eu tentei explicar isso e passar essa minha visão do computador, só que infelizmente eu meio que fui ignorado, né? A palavra de uma criança, de um adolescente não servia muita coisa naquela época, e quando eu comecei a dar aula eu infelizmente comecei a ver essa questão também. Os pais meio que ignoram o que crianças e adolescentes têm a dizer, e infelizmente uma criança ou um adolescente vão achar uma forma de chamar atenção. Se o diálogo não funciona, vai ter outro ponto pra chamar atenção. No meu caso, naquela época, foi a agressividade. Eu tenho um temperamento bem complicado, eu sempre fiquei irritado muito fácil. Eu me irrito muito quando as coisas não fazem sentido. E pessoas em geral é comum não fazerem sentido, então é infelizmente comum eu me irritar com algumas coisas. E naquele período eu sempre fui uma criança muito calma. Quando eu falo me irritar, naquele período era pra mim. Eu estava irritado, só que eu não demonstrava nada, né? Porém, teve um momento que foi um rompante bem complicado. Hoje eu consigo olhar pra trás e entender que o que eu senti naquele momento foi um problema sensorial. Eu tava tendo uma hiperexposição, né? Basicamente, o que aconteceu foi...
Os meus pais estavam brigando, né, discutindo, gritando ao meu redor, falando dessa questão do computador. Eu estava no computador, tentando prestar atenção nele, ali, tentando me distrair daquela questão. Eles gritando, eu tentando prestar atenção em outra coisa, a janela estava aberta, as luzes estavam ligadas, tinha barulho da rua, barulho de vários lugares. Aquilo tudo meio que se combinou e fez eu estourar. Eu tive um rompante de raiva naquele momento e eu destruí o meu monitor a socos. E na minha visão, né, eu acho que o que eu cheguei a conclusão que eu tive naquele momento foi: se o problema é o computador, pronto, já não tem mais computador, então não tem mais problema. Se é por causa dele que tá tendo tudo, que eu tô sentindo esse problema sensorial, né? E no momento eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi que eu fiz aquilo. A primeira reação que a minha mãe teve foi ligar pra minha namorada da época e perguntar se ela tinha me drogado ou se eu tinha alguma coisa a ver com droga. Claramente não tinha nada a ver com isso, eu só tava tendo uma crise de fato, né? E hoje eu entendo bem o porquê, né? Leva a pessoa a entender, achar que é droga, né? Porque uma mudança de personalidade tão rápida, tão de repente, combinado com o negócio da adolescência e essa troca de personalidade, assim, realmente fazia um pouco de sentido a questão de droga, né? Mas não tinha nada a ver com isso. E depois disso, a reação foi a minha mãe, não sei como é que foi a linha de pensamento dela, mas foi... ela conseguiu uma psicóloga. E ótimo, era literalmente o que eu precisava, né? Eu lembro que foi logo em seguida, não me lembro se foi um dia depois, 2, mas foi na mesma semana ali, eu fui na psicóloga. Eu fui a pé, sozinho, trocando mensagens de texto ali, SMS pelo celular, com a minha namorada da época. Foi antes pré-smartphones, assim. Eu tinha um Motorola flip phone, assim, que era da minha mãe, ela me deu. Aí eu tava trocando ali mensagenzinhas de texto com aquele teclado numérico horrível. E eu lembro de estar extremamente assustado. Eu tava muito assustado, eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que me levou àquela situação, né? Mas eu fui. Chegando lá, eu conversei. Foi muito importante ter conversado naquele momento pra mim tentar entender um pouquinho, tirar a situação pra fora e enxergar ela um pouquinho melhor. E foi muito bom. A psicóloga realmente me ajudou naquele período. Porém, logo depois dessa primeira consulta, ela pediu pra mim chamar minha mãe, pra minha mãe falar com ela. Faz todo sentido, né? Uma visão diferente do problema, talvez conversar e chegar numa conclusão melhor, show de bola. Quando eu apresentei pra minha mãe isso, a reação da minha mãe foi que eu tinha jogado a psicóloga contra ela. Como se eu tivesse me vitimizado ou algo do gênero. E ela ficou extremamente irritada e foi a última vez que eu fui naquela psicóloga. E hoje a gente vê, foi um ato extremamente errado e tal, mas a visão que ela teve também, né? Mas hoje observando, foi algo como: beleza, se ela tá falando que eu fiz isso e eu não entendia muito bem essa questão de psicólogo, talvez eu tenha errado mesmo, talvez eu tenha falado algo errado, talvez eu tenha me vitimizado de verdade. E gerou essa situação, né, e eu deixei de mão. Eu só fui voltar numa psicóloga anos depois. E esse período que eu fiquei fora de uma ajuda, assim, foi um período que levou eu a desenvolver, de fato, a depressão. E, infelizmente, também acabei aprendendo a não confiar muito nas pessoas. Quando as pessoas mais importantes da sua vida te julgam dessa maneira, te botam como errado, não te ajudam e vida que segue, isso machuca muito, né? E cria uma visão errada das coisas. E meio que foi o que aconteceu. O que eu posso dizer disso é: cuidado com o que você fala, cuidado da forma que tu age. As pessoas que você gosta, tu pode acabar machucando sem se dar conta, por uma forma que você falou, pela forma que tu agiu. Então, se você realmente quer ajudar, cuidado, escuta. É muito importante, as palavras têm um poder muito grande e o que você fala é importante. Então, né, esse canal basicamente é essa questão de eu identificando que o que eu tenho pra dizer é importante de alguma forma. E todo mundo tem algo importante a dizer. Todo mundo tem uma visão das coisas que estão acontecendo, todo mundo tem algo
que interpretou algo a passar, coisas do gênero. E não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é filho, se é pai, se é homem, mulher ou qualquer parte do espectro possível de pessoas. O que tu tem a dizer é importante. E se você gosta de alguém, as palavras dessas pessoas são importantes. Então, parar, analisar, conversar é a melhor forma, sempre, de ver o que tá acontecendo e resolver um problema de verdade. Eu sei que o que eu tô falando pode parecer como se eu estivesse falando mal dos meus pais. E não, muito longe disso. Claro, nenhum pai tem consciência e sabe como lidar com uma criança. É algo super diferente, é algo que nenhum pai nasce sabendo lidar. Então, vendo a situação que a gente tava na época, vendo a criação que eles tiveram, o ambiente que a gente morava, tudo faz sentido com o que aconteceu, e eu não tenho como julgar eles por isso, né? Julgar as pessoas pelos erros do passado dessa forma faz só a gente se prender ao passado, né? E eles aprenderam muito com o passar do tempo, né? Hoje em dia, eu só tô tendo esse canal e fazendo e chegando aonde eu tô chegando pelo apoio deles. Eu tenho certeza que se não fosse o apoio dos meus pais hoje em dia, eu não estaria nem 1/4 do que eu tenho ganhado com esse canal aqui, com as pessoas que eu tenho chegado e tudo mais. Se não fosse eles, nada disso teria acontecido. Então, eu só tenho a agradecer a eles. Eles erraram, sim, mas eles aprenderam. E eu acho que esse é o ponto. Nós temos muito o que dizer com as coisas que a gente aprende. Então, esse é um ótimo momento para passar o que a gente aprendeu para pessoas que estão passando por situações assim e não precisarem errar para aprender. Se a gente errou, a gente aprendeu, então vamos passar esse conhecimento adiante, né? Bom, hoje era isso que eu queria falar. Eu sei que é um pouco diferente, mas é o que há. E eu sei também que eu passei uma semana inteira sem postar vídeo, mas tem um motivo pra isso. Eu pretendo falar sobre o que aconteceu e o porquê disso num vídeo mais adiante. Mas saiba que essa semana, vídeos normais aí, todo dia, amanhã tem vídeo novo. E é isso aí. Se gostou, se inscreve, comenta, deixa um like. Se não tem nada pra comentar, se realmente, assim, não tem muito o que dizer, comenta aí qual que é a sua altura. Voltando, esses comentários aleatórios realmente ajudam na divulgação do canal. E é isso. Meu nome é Otávio. Tchau, tchau. E até a próxima.